Abril de 1945, um campo de prisioneiros enlameado perto de Koblenz, Alemanha. 34 mulheres alemãs estavam sentadas em bancos de madeira. Seus uniformes estavam rasgados. Seus rostos abatidos. Elas não comiam uma refeição de verdade havia semanas. Então, um soldado americano se aproximou e lhes entregou algo amarelo. Milho. Espigas de milho grelhadas pingando manteiga. As mulheres olharam horrorizadas. Uma delas sussurrou: "Eles estão nos dando comida de porco." Outra disse: "É isso que os animais comem." Elas recusaram-se a tocar. Empurraram as bandejas. Algumas mulheres pareciam querer chorar. Mas aqui está a parte estranha. Em menos de uma hora, essas mesmas mulheres estavam rindo. Estavam lambendo manteiga dos dedos. Estavam pedindo mais. O que aconteceu naquela uma hora? O que as fez mudar de ideia tão rapidamente? E por que uma simples espiga de milho destruiu tudo o que elas acreditavam sobre seu inimigo americano? Esta história não está nos seus livros de história, mas é verdadeira. É uma história sobre guerra, sobre comida e sobre o momento em que dois mundos colidiram em torno de um prato de jantar. Fique comigo até o final, porque o que essas mulheres descobriram vai te surpreender. E o que elas levaram para casa depois da guerra mudará a sua maneira de pensar sobre inimigos, sobre propaganda e sobre o poder de uma refeição compartilhada. Se você gosta de histórias reais da história, clique no botão de inscrição agora mesmo. Ajude-nos a trazer à vida mais histórias esquecidas como esta. Toque no botão de curtir para apoiar este canal e assista até o final, porque a melhor parte desta história ainda está por vir. Agora, vamos voltar para abril de 1945. A guerra estava quase no fim. A Alemanha estava caindo e 34 mulheres estavam prestes a descobrir que tudo em que acreditavam era mentira. Tudo começou com uma espiga de milho. A primavera de 1945 não chegou suavemente. A Alemanha veio com o rugido ensurdecedor dos tanques Sherman, a percussão distante das barcaças de artilharia e o cheiro acre de cidades em chamas que pairava no ar por quilômetros. Em março, os aliados ocidentais haviam cruzado o Rhine. Em abril, o Reich estava perdendo território mais rápido do que seus comandantes. Conseguiam redesenhar seus mapas. E presas na corrente desse colapso estavam milhares de mulheres, não soldados no sentido tradicional, não combatentes, mas membros uniformizados da máquina de guerra alemã, auxiliares de comunicações da Luftwaffe, telefonistas, auxiliares de baterias antiaéreas, enfermeiras militares, funcionárias administrativas, mulheres que se alistaram ou foram recrutadas para liberar homens para as linhas de frente, mulheres que acreditavam, muitas delas, que nunca viriam o inimigo cara a cara. Em abril de 1945, estima-se que 500.000 mulheres alemãs serviam em funções auxiliares militares. Em todo o Reich, dessas, aproximadamente 12.000 a 15.000 seriam capturadas pelas forças americanas nas últimas semanas da guerra. Annalise Brenny era uma delas. Com 23 anos, auxiliar de comunicações estacionada perto de Colônia. Ela passou a guerra roteando comunicações por meio de uma central telefônica em um bunker de concreto que cheirava a fios de cobre e fumaça de cigarro velho. Ela nunca havia disparado uma arma. Ela nunca tinha visto um cadáver, até que os bombardeios começaram. Em 7 de abril, sua unidade recebeu ordens para recuar para o leste. Em 9 de abril, essas ordens não tinham mais sentido. A infantaria americana havia cercado sua posição. Annalise e outras 33 mulheres se renderam em um pátio de fazenda lamacento, com as mãos levantadas, seus uniformes auxiliares cinza-azulados salpicados com a sujeira das estradas que haviam percorrido por 3 dias seguidos. Pensei que eles iriam atirar em nós. Ela se lembraria mais tarde, em uma entrevista de 1987 para o projeto alemão de história oral Stimmen der Generation. Era isso que nos diziam, que os americanos eram bárbaros, que não poupariam as mulheres. Elas não foram baleadas. Em vez disso, um jovem sargento americano com um sotaque carregado que ela não conseguiu identificar, o sargento Virgil Tibido, de Lafayette, Louisiana, fez um gesto para que elas se sentassem ao lado de uma cerca viva,
enquanto seus homens protegiam a fazenda. Ele ofereceu água de seu próprio cantil. Anneliese notou que suas mãos eram firmes, sua voz calma. Não havia malícia em seus olhos. O paradoxo a atingiu imediatamente. Este era o inimigo. Este homem de voz suave, com cheiro de tabaco e óleo de máquina, distribuía cantinas como se fossem convidados em vez de prisioneiros. Em outros pontos da frente em colapso, cenas semelhantes se desenrolavam. Valet de Pfeffer, outrovi para os amigos, foi capturada perto de Aachen, uma telefonista de Berlim com dedos afiados. Ela passou as últimas semanas da guerra convencida de que se render significava execução. Quando soldados americanos, em vez disso, lhe entregaram um cobertor e uma caneca de café, ela chorou. Não conseguia entender. Alfred Lateran, de 19 anos. Uma auxiliar antiaérea que passou meses girando telêmetros enquanto bombardeiros zumbiam sobre suas cabeças, foi capturada nos arredores de Frankfurt. Ela pesava pouco mais de 450 quilogramas. Não fazia uma refeição completa havia 11 dias, quando os americanos a colocaram em um caminhão rumo a um campo de trânsito. Ela estava fraca demais para subir na carroceria. Um soldado americano negro, o técnico de 5ª classe Vaudreuil Pettigrew, a levantou, com a mesma delicadeza como se fosse sua própria irmã. Eu não sabia o que sentir. Alfred escreveu mais tarde em uma carta para sua sobrinha décadas depois da guerra. Gratidão, vergonha. Eu havia sido ensinada a odiar essas pessoas, e aqui estava uma delas me carregando. As mulheres foram transportadas para campos de processamento temporários, antigos quartéis desgastados, escolas de requisição, complexos cercados em cidades libertadas. Os campos eram lotados, caóticos e cheiravam a lona encharcada de chuva e desinfetante. Mas não eram campos de extermínio. Não eram campos de fome. Eram instalações de detenção administradas por um exército que tinha linhas de suprimentos que se estendiam por todo o Oceano Atlântico. E essas linhas de suprimentos carregavam coisas que as mulheres alemãs não viam há anos: café, açúcar, farinha, ovos em pó, carne enlatada e milho. Milho americano dourado e brilhante. As mulheres ainda não sabiam, mas o que as aguardava. Nas cozinhas de campanha americanas desafiaria tudo o que lhes haviam ensinado sobre seus cativos e sobre si mesmas. As mulheres alemãs não faziam ideia do que as alimentava, viam apenas o resultado final. Refeições quentes servidas 3 vezes ao dia. Pão fresco, café de verdade, não os substitutos amargos de bolota que elas engoliam a contragosto por anos. Carne que não era carne de cavalo, ou rações misteriosas com códigos que elas não conseguiam ler. Mas por trás de cada refeição havia uma máquina tão vasta, tão poderosa, que remodelou a própria guerra moderna. O sistema de suprimentos militares dos Estados Unidos em 1945 era a maior operação logística da história da humanidade. Todos os dias, as forças americanas na Europa consumiam 800.000 toneladas de suprimentos, alimentos, combustível, munição, medicamentos e roupas. Tudo isso era enviado através do Atlântico, descarregado em portos na França e na Bélgica. Em seguida, transportado por caminhão ou trem por centenas de quilômetros até as linhas de frente. Em abril de 1945, o Exército dos Estados Unidos operava mais de 240.000 caminhões somente na Europa. O famoso Red Bull Express, um sistema de comboios que funcionava dia e noite, transportava 12.500 toneladas de suprimentos a cada 24 horas em seu auge, e os prisioneiros de guerra eram alimentados nas mesmas cozinhas que os soldados americanos. Isso não era bondade, era doutrina. A Convenção de Genebra exigia isso. Mas, além disso, o general Dwight Eisenhower entendia algo que seus inimigos não entendiam. Prisioneiros bem alimentados não se amotinavam. Eles não tentavam fugas em massa. Eles não espalhavam tifo ou dissidência em campos superlotados. Alimentar os prisioneiros era estratégico. Era eficiente e enviava uma mensagem. Cabo Englindistes, um sueco-americano que trabalhava no setor de suprimentos e era natural de Minnesota, escreveu para sua esposa no final de abril de 1945. Sua carta
preservada nos arquivos da Sociedade Histórica de Minnesota, descrevia a cena em um campo de trânsito perto de Koblenz. Descarregamos 6 caminhões de rações hoje, carne enlatada, leite em pó, farinha, café, açúcar e 200 caixas de milho de Iowa. Os prisioneiros alemães nos encaravam como se tivéssemos entregado barras de ouro. Um dos oficiais me perguntou se essa comida era para os guardas. Eu disse a ele, não, é para todos. Ele não acreditou em mim. As cozinhas de campanha funcionavam como linhas de montagem. O soldado de primeira classe Lester Simansky, um rapaz de fazenda do Nebraska designado para a unidade de alimentação da 3ª Divisão Blindada, trabalhava em turnos de 14 horas. Ele e sua equipe conseguiam alimentar 1.200 homens em menos de 2 horas. O café da manhã era ovos em pó, torradas, café e frutas enlatadas. O almoço era ensopado ou picadinho. O jantar era carne, batatas, legumes e pão. E os soldados alemães recebiam as mesmas rações, não porções menores, não, sobras, a mesma comida cozida nas mesmas panelas servida nas mesmas bandejas de metal. Para mulheres como Renate Stauberg, uma enfermeira militar que passou o último ano da guerra tratando soldados feridos em hospitais sem morfina, sem bandagens e sem aquecimento, a abundância era impossível de processar. Ela viu homens morrerem de feridas infectadas porque não havia penicilina. Ela ferveu e reutilizou fios cirúrgicos até que se desfiassem. Ela esfregou manchas de sangue de seu único uniforme em água gelada porque não havia substitutos. E agora, sentada em um banco em um campo de prisioneiros de guerra americano, ela recebeu uma bandeja de metal com ensopado de carne, pão branco, pêssegos em lata e café com açúcar de verdade. Ela olhou fixamente para a bandeja. Pensei que fosse uma armadilha, admitiu ela em uma entrevista de 1979 com uma equipe de documentaristas alemã. Pensei que estivesse nos mostrando essa comida para nos humilhar antes de tirá-la de nós. Mas eles não a tiraram. O sargento Virgil Tibido caminhava pela fila de mulheres alemãs sentadas, uma concha em uma das mãos, um cigarro atrás da orelha. Ele servia ensopado na tigela sem dizer nada, seus movimentos praticados e calmos. Ele já havia feito isso 1000 vezes. Para ele, era rotina. Para as mulheres, era um choque. Anna Lorfer, uma auxiliar de comunicações na casa dos 30 anos, inclinou-se para Renar e sussurrou. Os soldados deles comem assim todos os dias. Renar não respondeu. Ela não sabia. Mas as evidências estavam por toda parte. Os soldados americanos eram altos. Seus uniformes lhes caíam bem. Seus rostos não eram encovados. Suas mãos não tremiam de fome. O contraste era inegável. E era humilhante. Esses eram os mesmos soldados que a propaganda alemã havia ridicularizado como fracos, como uma nação mestiça incapaz de disciplina ou sacrifício. No entanto, lá estavam eles, bem alimentados e bem abastecidos, enquanto a chamada raça superior permanecia em campos lamacentos, faminta e derrotada. A própria abundância tornou-se uma arma. Não balas ou bombas, mas manteiga e pão. A pura escala da produção americana. Sobrecarregou sentidos. Desmantelou certezas. Levantou questões que as mulheres foram proibidas de fazer. Se os Estados Unidos podiam alimentar seus prisioneiros também, o que isso dizia sobre as alegações de superioridade da Alemanha? Se o inimigo era tão forte, tão organizado, tão humano, o que isso dizia sobre a própria guerra? Otti Drexler, uma escriturária que antes arquivava relatórios em um escritório impecável da Wehrmacht em Munique, estava sentada com sua bandeja intocada. Ela acreditava no Reich. Ela acreditava nas promessas da França. Ela acreditava que a Alemanha venceria. Agora, ela não acreditava em nada. A comida estava à sua frente, fumegando no ar fresco de abril, e ela entendeu pela primeira vez que tudo o que lhe haviam dito era mentira. O que aconteceu a seguir tornaria essa constatação ainda mais nítida. Na noite seguinte, as mulheres formaram fila para o jantar, como na noite anterior. A rotina havia se tornado familiar. Ficar na fila, pegar uma bandeja, passar pelo balcão de serviço, sentar nos longos bancos de madeira, comer em silêncio enquanto soldados americanos
Os observavam a uma distância respeitosa. Mas naquela noite, algo estava diferente. Quando Annalise Brenny chegou à frente da fila, ela congelou. Na mesa de serviço, empilhadas em bandejas de metal, estavam dezenas de espigas de milho amarelo vivo. Cada uma estava grelhada, com manchas pretas e carbonizadas, brilhando com manteiga derretida. O vapor subia delas no ar fresco da noite. O cheiro era doce, defumado, rico, e Annelise não fazia ideia do que estava vendo. Atrás dela, Valete Fifer inclinou-se para ver o que havia causado o atraso. Quando viu o milho, seu rosto contorceu-se em confusão. Isso era, ela murmurou. O que é aquilo? O soldado, Delbert Martinelli, um alegre italo-americano do Brooklyn, sorriu e ergueu uma espiga. Milho fresco da grelha. Você vai adorar. Ele colocou 2 espigas na bandeja de Annelise com uma pizza. Ela olhou para elas. Perplexa, Vauro pegou sua bandeja e seguiu pela fila. Quando se sentou, inclinou-se para Renati Stauberg e sussurrou com urgência. Eles estão nos dando ração para animais. A notícia se espalhou pelo grupo como fogo em palha seca. Tear foter, savin foter, varoter, comida de porco, ração para gado. Alfred Elatima olhou para o milho em sua bandeja e sentiu o estômago revirar. Ela havia crescido em uma fazenda nos arredores de Dresden. Ela sabia exatamente o que era milho. Sua família o cultivava todo o verão, não para comer, mas para picar, ensilagem e alimentar os porcos e o gado. Milho não era comida humana. Era grosseiro. Era barato. Era o que se dava aos animais quando não se tinha nada melhor. E agora os americanos estavam servindo a eles como refeição. Anna Lorfner segurou sua espiga pela ponta como se pudesse contaminar seus dedos. Ela virou a espiga lentamente, inspecionando os grãos, as marcas de charme, a gordura derretida, pingando em sua bandeja. Por que estão fazendo isso? Ela sussurrou. Estão zombando de nós? Ottilie Drexler, a ex-funcionária administrativa, balançou a cabeça lentamente. Sua voz era amarga. Eles pensam que somos animais. É por isso. A divisão cultural era absoluta. Na Alemanha, o milho era cultivado há séculos, mas nunca como alimento para humanos. Era chamado de rato e era usado como forragem para animais. Os agricultores alemães o plantavam, cortavam-no verde, armazenavam-no em silos e davam ao gado durante o inverno. Nenhuma família alemã respeitável se sentaria para comer milho. Era impensável, mas nos Estados Unidos, o milho era um alimento básico. Em 1945, os agricultores americanos produziam mais de 3 bilhões de bushels de milho anualmente. O milho doce, o tipo destinado ao consumo humano, era grelhado em piqueniques de verão, cozido em jantares em família, servido em feiras estaduais e eventos sociais da igreja. Era tão americano quanto torta de maçã. Para um garoto de Iowa, Nebraska, milho grelhado era infância. Era noite de verão e churrascos no quintal. Era normal. Para uma mulher de Berlim ou Munique, era ração para o gado. O soldado Lester Simansky, o garoto da fazenda de Nebraska que trabalhava na grelha, percebeu que as mulheres não estavam comendo. Elas estavam sentadas em fileiras nos bancos, com as bandejas. À sua frente, o milho intocado. Ele caminhou até o sargento Tibido. Sargento, elas não estão comendo o milho. Tibido olhou para o lado. Viu 34 mulheres encarando suas bandejas como se tivessem recebido veneno. Ele deu uma risadinha. Elas não sabem o que é, devo explicar? Não vai ajudar. Mostre a elas. Lester pegou uma espiga da grelha, caminhou até a mesa mais próxima e parou em frente às mulheres. Ele fez contato visual com Annalise, sorriu amplamente e deu uma mordida enorme. Ele mastigou devagar, teatralmente. Manteiga escorreu pelo seu queixo. Ele sorriu. Veja, é bom. As mulheres não se mexeram. Annalise olhou para Waltraud. Waltraud olhou para Renate. Renate olhou para Anna Lore. Ninguém queria ser a primeira. Mechilde Weidmann, uma ex-supervisora do quartel, com quase 40 anos, cruzou os braços. Eu não vou comer ração de porco. Elfried,
A mais jovem olhou fixamente para sua espiga. Ela estava com fome. Estava com fome há meses, mas a ideia de comer ração animal, de si, rebaixar a isso, fez sua garganta apertar. Do outro lado do complexo, o cabo, Emmett Lynx, observava a cena se desenrolar. Ele já tinha visto isso antes com outros soldados alemães. O choque, a recusa, o orgulho teimoso. Ele pegou seu caderno e escreveu uma única linha. Eles acham que estamos dando ração para gado. Eles não têm ideia de que é isso que comemos em casa. O milho estava nas bandejas, esfriando no ar da noite. A manteiga começou a congelar. Os amuletos não soltavam mais vapor, e ainda assim ninguém deu uma mordida. Os soldados americanos trocaram olhares. Tibido deu de ombros. Deixe-os em paz. Eles comerão quando estiverem com fome o suficiente. Mas a fome sozinha não seria suficiente para transpor essa barreira. O que seria necessário era algo mais simples, algo humano. Curiosidade. O ar da noite ficou mais fresco. Sombras se estendiam pelo acampamento enquanto o sol se punha atrás da linha das árvores. As mulheres sentavam-se em bancos de madeira rústica, com suas bandejas de metal à frente, as espigas de milho amarelas esfriando. Ninguém se mexia para comer. Annalise Brenny segurava sua bandeja no colo. Ela podia sentir o calor do milho se dissipando. A manteiga começara a endurecer, formando listras pálidas nos grãos. O cheiro defumado ainda subia até seu nariz, doce e desconhecido. Ela estava com fome, desesperadamente faminta. Por meses, ela sobrevivera com sopa rala, pão amanhecido e quaisquer restos que encontrasse. Ela comera nabos tão podres que a faziam engasgar. Ela mastigara ervilhas secas até sua mandíbula doer. Ela passará dias sem nada sólido no estômago e agora comida de verdade estava à sua frente, mas era milho, ração animal, comida de porco ao seu redor. As outras mulheres cochichavam em alemão. Valete Pfeffer balançou a cabeça em sinal de desgosto. Eu preferiria morrer de fome. Meg Widerman empurrou sua bandeja. Isso é um insulto. Otti Drexler olhou para o milho com olhos frios. Eles estão nos tratando como gado. Apenas Alfred Laterman não disse nada. Ela estava com muita fome para falar, com muita fome para se importar com dignidade. Ela olhou para o milho como um cachorro faminto olha para um osso. Do outro lado do quartel, os soldados americanos terminavam suas próprias refeições. Eles comeram o mesmo milho, as mesmas rações, sem hesitar. O soldado, Lester Chamansky, comia uma espiga enquanto ria de algo que o soldado Martinelli disse. O sargento Tibido limpou a manteiga. Do queixo com as costas da mão. Eles não estavam fingindo. Eles realmente gostavam daquela comida. Annalise os observava atentamente. Ela pensou na guerra, nos discursos, em tudo o que lhe haviam dito. Os alemães eram a raça superior. Os americanos eram primitivos, incultos, inferiores. Eram vira-latas que comiam lixo e não conseguiam construir uma civilização. No entanto, lá estavam eles, fortes, saudáveis, bem alimentados. E lá estava ela, faminta, derrotada, sentada na lama. Quem era inferior? Agora a pergunta queimava em sua mente. Ela olhou para o milho novamente. Os grãos brilhavam na luz crepuscular. As marcas de queimado da grelha formavam padrões na superfície. Não parecia ração para animais. Parecia comida. Comida de verdade. Seu estômago roncou alto. Valrod olhou para ela. Annalise tomou uma decisão. Ela pegou a espiga. Era mais pesada do que ela esperava, escorregadia de manteiga. Ela levou aos lábios. Então parou. E se ela estivesse errada? E se tivesse gosto de ração para gado? E se os outros rissem dela? Ela pensou na avó, que lhe ensinara que milho não era para gente. Pensou na mãe, que ficaria horrorizada ao ver a filha comendo em um coxe de porco. Mas a avó não estava ali. A mãe não estava ali. Só a fome estava ali. Annalise fechou os olhos e deu uma mordida. O sabor explodiu em sua língua. Doçura. Uma doçura rica e natural, diferente de tudo que ela experimentara em anos. Os grãos estavam macios e suculentos, explodindo em sabor enquanto ela mastigava. A manteiga adicionava uma cremosidade rica.
O sabor defumado da grelha dava uma profundidade defumada que a fazia salivar por mais. Seus olhos se arregalaram. Aquilo não era comida de porco. Aquilo era delicioso. Ela deu outra mordida, maior desta vez. Depois outra. Ela não conseguia se controlar. Valrod a encarava. O que você está fazendo? Annalise não respondeu. Continuou comendo. Valrod observou por um longo momento. Então, lentamente, ela pegou sua própria espiga. Cheirou-a com desconfiança. Ela tocou com a língua um único grão. Suas sobrancelhas se ergueram. Ela deu uma mordida de verdade. Mastigou. Engoliu. Meu Deus! Ela sussurrou. Meu Deus! Em segundos, outros a seguiram. Alfred agarrou seu milho e o devorou como se não comesse há meses. Renat Stauber deu mordidas cuidadosas e medidas, saboreando cada uma. Hannelore Fichtner comeu com lágrimas escorrendo pelo rosto, lágrimas de alívio, de exaustão, de vergonha. Até mesmo Meesh Vederman, que havia empurrado sua bandeja, silenciosamente a puxou de volta e começou a comer. Apenas o Tilly Drexler hesitou. Ela observou os outros por um minuto inteiro. Então, sem expressão. Ela ergueu a espiga de milho e deu uma mordida. Seu rosto não mudou, mas ela terminou. As duas espigas sem parar. O quartel ficou em silêncio, exceto pelo som da mastigação. O soldado Martinelli cutucou. Lester Simonski. Ei, olha, eles estão comendo. Lester sorriu. Eu te disse que... iriam. O sargento Tibido acendeu um cigarro e observou a cena com silenciosa satisfação. A mesma coisa aconteceu. Com o último grupo. Os alemães sempre acham que milho é para porcos. Aí eles experimentam. Ele soltou a fumaça no ar da noite. Dê a eles 1 hora. Eles vão pedir mais. Ele estava certo. Antes do sol se pôr completamente, Alfredi voltou para a fila de servir. Ela segurou sua bandeja vazia e apontou para o milho restante. Seus olhos fizeram a pergunta que suas palavras não conseguiam. O soldado Martinelli colocou mais 2 espigas em sua bandeja. Coma, querida. Tem bastante. Ela assentiu, agradecida, e voltou para o seu lugar. Annalise a observou partir. Ela olhou para sua bandeja vazia, os dedos, pegajosos de manteiga. Pela primeira vez em semanas, seu estômago estava cheio. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo. Como esperança. Uma simples espiga de milho tinha feito que nenhum discurso, nenhuma ordem, nenhuma propaganda conseguirá fazer. Começar a mudar sua opinião sobre o inimigo. Os dias que se seguiram foram diferentes. Algo havia mudado no campo. Não era óbvio. O arame farpado ainda estava lá. Os guardas ainda patrulhavam. As mulheres ainda eram prisioneiras, mas a tensão havia diminuído. As refeições se tornaram momentos de conexão silenciosa. As mulheres não se aproximavam mais da fila de serviço com medo ou suspeita. Chegavam com bandejas vazias e saíam com os estômagos cheios. Algumas até acenavam para os cozinheiros americanos. Algumas tentavam dizer algumas palavras em inglês arranhado. Obrigada. Bom. Mas, por favor. Os americanos respondiam com sorrisos e porções extras. O cabo Englenkist foi o primeiro a notar a mudança. Ele já havia sido estacionado em campos de prisioneiros de guerra, processando soldados Wehrmacht e oficiais da SS capturados. Aqueles homens eram carrancudos, hostis, desafiadores mesmo na derrota. Essas mulheres eram diferentes. Estavam cansadas, estavam arrasadas, mas não estavam com raiva. Lindistes escreveu em seu diário em 20 de abril de 1945, as mulheres alemãs pararam de nos tratar como inimigos. Não sei exatamente quando aconteceu. Talvez tenha sido milho. Talvez tenha sido café. Mas algo mudou. Ontem, uma delas me perguntou sobre minha família. Ela queria saber se eu tinha filhos. Mostrei a ela uma fotografia do meu filho. Ela sorriu e disse que ele parecia saudável. Foi só isso, mas pareceu algo importante. A comida se tornou uma linguagem que ambos os lados podiam falar. O sargento Virgil Tibido entendeu isso. Instintivamente, ele havia crescido na Louisiana, onde as refeições eram sagradas.
Sua mãe lhe ensinara que se podia aprender mais sobre uma pessoa comendo um prato de gumbo do que em 100 conversas. Ele aplicou essa sabedoria ao acampamento. Quando novos suprimentos chegavam, ele se certificava de que as mulheres alemãs os vissem sendo descarregados. Caixas de vegetais, saco de farinha, latas de carne, sacos de grão de café de verdade. Ele queria que elas entendessem que essa abundância não era temporária, era constante, era americana. Certa tarde, Anneliese Braine aproximou-se da cozinha de campanha durante o horário de preparo. Ela ficou a uma distância respeitosa, observando o soldado. Lester Simansky trabalhar na grelha. Lester anotou e acenou para que ela se aproximasse. Ela hesitou, depois caminhou até ele. Ele apontou para o milho enfileirado ao lado da grelha, depois para o fogo, e então fez um gesto giratório com a mão. Ela entendeu que ele estava se oferecendo para ensiná-la. Na hora seguinte, Anneliese aprendeu a grelhar milho à moda americana. Lester mostrou a ela como virar a espiga lentamente, como observar os grãos começarem a formar bolhas, como pincelar a manteiga no momento certo. Ela queimou sua primeira espiga. Lester riu e lhe deu outra. Na terceira tentativa, ela acertou. Quando mordeu sua própria criação, sorriu. Um sorriso verdadeiro, espontâneo e genuíno. Lester retribuiu o sorriso. Viu? Fácil. Ela não entendia a palavra, mas entendia o significado. Cenas semelhantes se repetiam por todo o acampamento. Renate Stauberg, a enfermeira militar, começou a ajudar a organizar a distribuição das refeições. Seu treinamento médico lhe ensinara eficiência e ordem. Ela levou essas habilidades para a linha de serviço, organizando bandejas, controlando porções, mantendo tudo funcionando. Sem problemas. O sargento Tibido ficou impressionado. Em uma semana, ele lhe deu autoridade não oficial sobre o processo. Mechtil Vederman, a ex-supervisora do alojamento, assumiu o comando da limpeza. Ela organizou as outras mulheres em grupos de trabalho, atribuindo tarefas, fazendo cumprir os padrões. As cozinheiras americanas brincavam que ela era mais rigorosa que seus próprios oficiais. O soldado Martinelli a chamava de general pelas costas. Ela fingiu não ouvir, mas uma vez Lindistes a viu quase sorrir. Walter Pfeiffer descobriu que o soldado Voodro Pedigrio tocava gaita. Uma noite, depois do jantar, ele sentou-se em um caixote vazio e tocou uma melodia lenta de blues. O som se espalhou pelo acampamento, melancólico e belo. Walter ouviu de seu banco. Quando ele terminou, ela bateu palmas suavemente. Pedigrio olhou para cima, surpreso. Ele acenou com a cabeça para ela e tocou outra música. Depois disso, os concertos noturnos se tornaram rotina. As mulheres se reuniam perto da tenda da cozinha depois das refeições, ouvindo em silêncio enquanto Petigrio tocava. Às vezes, os soldados americanos se juntavam a elas. Às vezes, todos apenas sentavam em silêncio, compartilhando a música. Por aqueles poucos minutos, a guerra parecia distante. Anal Fichtner mais tarde escreveu sobre essas noites. Em uma carta para sua filha, décadas depois do fim da guerra, havia um soldado negro-americano que tocava gaita. Eu não sabia o nome dele naquela época. Não devíamos conversar, mas todas as noites ele tocava para nós. Canções tristes, canções lindas. Acho que ele sentia saudade de casa, assim como nós naqueles momentos. Eu tinha me esquecido de que ele era o inimigo. Eu me esqueci de que era prisioneira. Éramos apenas pessoas ouvindo músicas juntas. A propaganda dizia que os americanos eram cruéis. A propaganda dizia que eles eram onivilizados. A propaganda dizia que eles não mostrariam misericórdia. Mas a prova estava diante das mulheres todos os dias. Refeições quentes, água limpa, atendimento médico, música. Humanidade. Otti Drexler, que antes acreditara em cada palavra que o Reich lhe dizia. Sentou-se sozinho uma noite e escreveu uma única frase em seu caderno. Tudo o que me ensinaram estava errado. Ela sublinhou 2 vezes. O milho tinha sido o começo, mas a verdade ia além da comida. Essas mulheres estavam aprendendo que seu
Inimigo não era um monstro. Seu inimigo era humano, e essa constatação permaneceria. Com elas muito depois do fim da guerra. A guerra na Europa terminou em 8 de maio de 1945. A Alemanha se rendeu. As armas silenciaram. A matança cessou. Mas para as mulheres no campo de trânsito perto de Koblenz, a libertação não veio imediatamente. Elas permaneceram prisioneiras por mais algumas semanas, enquanto os aliados classificavam milhões de deslocados, refugiados e soldados capturados. Durante esse tempo, a rotina continuou. Refeições eram servidas, milho era grelhado, café era servido. As mulheres trabalhavam ao lado dos cozinheiros americanos, ajudando onde podiam, preenchendo as horas vagas com tarefas úteis. Então, no final de maio, chegaram as ordens. As mulheres seriam transferidas para a custódia britânica e francesa para o processamento final. De lá, seriam liberadas para retornar para casa. Casa, a palavra, parecia estranha agora. Que casa? A Alemanha estava em ruínas. Cidades que haviam existido por séculos eram montes de entulho. Fábricas foram destruídas. Fazendas foram abandonadas. Milhões de pessoas vagavam pelas estradas em busca de familiares, em busca de abrigo, em busca de comida. A Alemanha que essas mulheres haviam deixado não existia mais. Na manhã de sua transferência, as mulheres reuniram seus poucos pertences e se alinharam perto do portão do campo. Caminhões americanos esperavam para levá-las ao próximo centro de processamento. O sargento Virgil Tibido estava parado perto do portão, observando-as se prepararem para partir. Annalise Brenny passou por ele. Ela parou por um instante. Eles se entreolharam. Ela não sabia inglês o suficiente para expressar o que sentia. Ele não sabia alemão o suficiente para responder, mas palavras não eram necessárias. Ela assentiu. Ele retribuiu o aceno. Então, ela subiu no caminhão. O soldado Lester Simansky distribuiu pequenos pacotes para as mulheres enquanto elas embarcavam. Cada pacote continha uma lata de carne, uma barra de chocolate e 2 espigas de milho seco. Para a viagem, disse ele, sorrindo. A maioria das mulheres aceitou os pacotes com agradecimentos silenciosos. Algumas os apertaram com força, como se estivessem segurando algo precioso. Alfred Latimer olhou para o seu pacote e depois para Lester. Seus olhos estavam marejados. Dank, ela sussurrou. Obrigada. Ele entendeu aquela palavra. De nada, garota. Se cuide. Os caminhões partiram. As mulheres observaram o acampamento desaparecer atrás deles. Nenhuma delas sabia o que as esperava na Alemanha, mas todas carregavam algo consigo. Memórias. A viagem de volta para casa foi longa e difícil. As mulheres passaram por cidades destruídas e vilarejos queimados. Viram corpos ainda estendidos nas ruas. Viram crianças implorando por comida. Viram homens idosos cavando entre os escombros com as próprias mãos. Esta era a Alemanha que Hitler havia prometido que duraria 1000 anos. Ela durou 12. Quando Anaísa finalmente chegou à sua cidade natal, perto de Colônia, encontrou prédio de apartamentos de sua família destruído. Uma bomba britânica atingiu a casa em fevereiro. Sua mãe e irmã mais nova sobreviveram escondendo-se no porão. Seu pai não. Ela não chorou. Não tinha mais lágrimas. Mas naquela noite, sentada em um abrigo temporário com a mãe, ela contou a história do campo americano. Ela descreveu a comida, a abundância, a bondade dos soldados, contou à mãe sobre o milho. Eles o grelhavam em fogo aberto. Ela disse que era doce e macio, nada parecido com o que damos aos porcos. Era delicioso. Sua mãe ouviu em silêncio. Eu não entendo, disse a mãe finalmente. Por que eles tratariam os prisioneiros tão bem? Annalise pensou na resposta do cabo Lindsey, porque era a resposta certa. Conversas semelhantes aconteceram por toda a Alemanha nos meses que se seguiram. Mulheres que haviam sido mantidas em campos americanos contaram à sua família o que haviam vivenciado. Elas descreveram as rações, o atendimento médico, o respeito que receberam. Muitas famílias não acreditaram nelas a princípio. A propaganda havia sido forte demais. As mentiras haviam se infiltrado profundamente. Mas as mulheres insistiram.
Eu estava lá. Renate Stauber disse ao irmão quando ele questionou sua história. Eu vi com meus próprios olhos. Comi a comida deles. Trabalhei na cozinha deles. Eles nos trataram como seres humanos. Lentamente, a verdade se espalhou. As forças de ocupação americanas distribuíram ajuda alimentar por toda sua zona. Trouxeram suprimentos, reconstruíram infraestrutura e alimentaram milhões de alemães famintos durante o inverno de 1945 a 46. O milho continuou chegando e os alemães começaram a comê-lo. Na década de 1950, o milho doce tornou-se um alimento aceito na Alemanha Ocidental. Os agricultores começaram a cultivá-lo para consumo humano. Os supermercados estocavam milho enlatado. Dos Estados Unidos, receitas apareceram em livros de culinária alemães. A mudança foi lenta, mas foi real. Em 1987, um projeto alemão de história oral chamado Stima Creation entrevistou mulheres idosas sobre suas experiências durante a guerra. Várias delas foram mantidas em campos de prisioneiros de guerra americanos. Quase todas mencionaram o milho. Anneliese Brenissauer, agora com 75 anos, riu quando o entrevistador perguntou sobre isso. Pensamos que eles estavam zombando de nós, ela disse. Pensávamos que era comida para animais. E então, nós aprovamos. Ela fez uma pausa, com o olhar distante. Foi naquele momento que eu soube que havíamos sido enganados. Sobretudo, se eles mentiram sobre algo tão simples como milho, sobre o que mais teriam mentido. Ela sorriu tristemente. A resposta, é claro, era sobre tudo. A história das mulheres alemãs poderosas e do milho americano é pequena. Na vasta história da Segunda Guerra Mundial, não aparece na maioria dos livros didáticos. Não mudou o resultado de nenhuma batalha, mas mudou mentalidades. Desafiou crenças. Plantou sementes de entendimento entre inimigos. Às vezes, a história gira em torno de grandes eventos, invasões, tratados, a queda de impérios, mas às vezes gira em torno de algo menor, uma refeição compartilhada, um momento de gentileza, uma única mordida de milho. No final, a maior arma da América não eram seus tanques ou seus bombardeiros. Era sua abundância e sua disposição em compartilhá-la, mesmo com aqueles que haviam sido ensinados a odiar. As mulheres alemãs que foram capturadas em 1945 esperavam crueldade. Elas receberam milho. Esperavam passar fome. Receberam abundância. Esperavam monstros. Encontraram homens, cansados, com saudade de casa, que compartilharam sua comida sem hesitar. Isso não era propaganda. Era a realidade. E destruiu tudo o que essas mulheres acreditavam sobre seu inimigo. Décadas depois, quando contaram aos netos sobre a guerra, muitas delas se lembraram do mesmo momento. As espigas amarelas brilhantes, a manteiga derretida, a explosão de doçura em suas línguas. Havia sido ensinada a elas que os americanos eram primitivos. Aprenderam que os americanos eram generosos. Havia sido ensinada a elas que milho era para animais. Aprenderam que era delicioso. E ao aprenderem essas pequenas verdades, começaram a desaprender as grandes mentiras. Às vezes, a paz não começa com tratados ou rendições. Às vezes, começa com algo mais simples. Uma refeição compartilhada, uma mão estendida, uma única mordida de milho.